Satisfação, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje, Oppenheimer, um dos filmes mais aguardados do ano, principalmente pra quem é fã do Nolan. Como eu, aliás, o único youtuber, né, o único crítico de cinema que é fã do Nolan, porque a maioria, todos que eu conheço, tem uma implicância enorme com ele, assim, tem minhas teorias do porquê, mas eu vou deixar isso pra um outro vídeo, quem sabe. E aí, quando anunciaram esse projeto novo, depois do bagunçado Tenet, que o Tenet é um filme que eu gosto ainda, apesar de ter muitos poréns com ele, mas Oppenheimer me passou uma incerteza quanto à expectativa por ele, mesmo conhecendo tão bem a assinatura do diretor. Mas como seria uma cinebiografia na ótica do Nolan? Eu fico pensando nisso, né? E aí, em base de comparação, dentro dessa expectativa antecipada, aquela expectativa sem ter visto o filme ainda, sem nem ter visto de repente o trailer, eu achei que o filme poderia ir para um caminho parecido com O Grande Truque, que é um dos melhores filmes do Nolan. Só que a diferença para um grande filme do Nolan é ter um roteirista de qualidade. E assim, o ponto fraco do Nolan é exatamente o roteiro. A gente sabe muito bem disso, né? Não que sejam ruins, não é isso que eu quero dizer. Eu não acho que sejam roteiros ruins que o Christopher Nolan escreve. Mas o Jonathan Nolan, que é o irmão do Christopher, ele é um roteirista muito melhor. E os filmes que ele escrevia, nessa combinação da visão, da direção do Nolan, eram filmaços do Nolan, sabe? Só que a parceria não rola mais, né? Porque o Jonathan foi pra televisão, ele escreveu Westworld, escreveu também essa nova série Periféricos, né? Do Amazon Prime Video com a Chloe Grace Moretz. E assim, essa falta, ela fica ainda mais evidente em Oppenheimer, na minha opinião. A gente sabe que o Nolan é impecável na qualidade estética dos filmes dele, são tecnicamente expressivos e épicos, né? Sempre filmes épicos, isso a gente nunca pode negar. E digo mais, eu tô falando dessa expressividade técnica, só que eu tô querendo dizer que funciona, no sentido em que essas expressões, né, esse expressionismo, digamos assim, é sempre muito bem executado, são sempre muito bem executados. Só que uma coisa é você se deparar com a escala épica proporcionada a filmes como Inception, ou então o subestimado Interestelar, que é assim, subestimado mesmo, porque Interestelar é um puta de um filme, e eu vou fazer um vídeo aqui defendendo ele, hein, porque a galera não gosta dele, mas porra, irmão, cara, porra, que isso? Se Interestelar não é um bom filme, cara, sabe? Mas Oppenheimer não se complementa tão bem por esse tipo de escala, por esse tipo de assinatura, né, vamos dizer assim. É um texto com proposta intimista e às vezes até minimalista. Por exemplo, você vai ver nesse filme as cenas de julgamento do Oppenheimer, não tem aquela escala toda que filme de julgamento tem ali no tribunal, né? São cenas que são minimalistas, são de um ponto de vista assim, são cenas intimistas. E eu digo que não se complementa, mas também, irmão, não quer dizer que atrapalha, muito pelo contrário. Quando o filme, muitas vezes, quando ele busca essa proposta, essa escala épica, ele fica muito melhor, mesmo não se limitando a essa abordagem épica. A questão é que o filme tem um início muito acelerado, sabe? Pra muita coisa que acontece, muita história sendo introduzida. E a palavra acelerado é uma palavra boa pra definir isso, porque, cara, fica a sensação de que o Nolan chegou pro editor: ah, irmão, tenho 29 horas aqui de material bruto, quero que você transforme isso em 3 horinhas, valeu? Mas não tira nada. Aí, pelo menos no primeiro ato, fica essa sensação de correria, né? De filme picotado. E sim, tudo bem, a gente gosta de filme objetivo, a gente gosta de filme dinâmico, mas diz aí, comenta aí embaixo, qual cinebiografia você já viu que tem um ritmo que não seja arrastado? E eu boto arrastado entre aspas, porque tem muita gente que confunde ritmo lento com ritmo chato. Não é o meu caso, comigo isso não rola não. Elvis é um filme que tem uma cinebiografia que ela é dinâmica, objetiva e não é arrastada, ela é bem picotada até. Mas é um outro tipo, uma outra parada, cara. Não é uma cinebiografia assim como Oppenheimer, é diferente, Elvis. E aí depois desse primeiro ato, o ritmo realmente entra em consenso com a proposta narrativa e isso melhora bastante, dando espaço para o filme se expressar e o elenco também ser bem aproveitado. Inclusive eu quero dar os parabéns aqui e agradecer também ao Christopher Nolan por conseguir enxergar no Cillian Murphy o grande ator que ele é e dar espaço. O Cillian Murphy sempre foi um puta no ator, mas ninguém dá espaço pro cara brilhar, só o Nolan. Então, muito obrigado por isso, Nolan. Eu não acredito que vai acontecer, mas é uma atuação digna de uma indicação ao Oscar. Só que o filme foi lançado aqui em julho, né? Então ele não vai ter fôlego até o final do ano ali pro circuito de premiação em questão de atuação, né? Questão técnica, com certeza ele vai ter uma indicação ou outra. Apesar de eu ter sentido falta do Hans Zimmer na música, né? As músicas são meio genéricas às vezes, apesar de combinar, mas o Hans Zimmer faria um trabalho, ó. Eu gosto muito também da atuação do Robert Downey Jr. Que bom lembrar que esse cara é esse ator versátil, né? Que bom tirar ele dessa zona de conforto que ele tava. Talvez não por culpa dele, mas porque
porque pelo que ele criou na Marvel, ele começou a fazer papéis muito parecidos, como eu digo, não é por culpa dele talvez, mas finalmente um papel diferente pra ele brilhar e lembrar a gente que ele é um ator versátil e muito bom. O elenco de apoio também funciona muito bem, a gente tem o Matt Damon muito esforçado, não é forçado o que eu tô dizendo, é esforçado, sabe? Eu gosto disso. A Florence Pugh cada vez melhor em todo o papel que ela faz, é impressionante isso. E uma lamentação pela Emily Blunt, que ela é boa, tá se esforçando, mas alguma coisa entre o texto e a direção de elenco não deu muito certo pra ela nesse filme, sabe? Uma pena, porque a Emily Blunt é muito boa. Então, cara, fica evidente que o estilo proposto pela narrativa adotada no livro que inspirou o filme não combina tanto assim com a assinatura do Nolan como conhecemos. E aí o momento de maior expectativa do filme fica por conta da explosão da bomba atômica, claro, né, que é o momento Nolan desse filme. Só que surpreendentemente acaba perdendo força e impacto porque esse clímax da cena da explosão é no meio do filme, é no segundo ato dele. E aí quando a gente parte pro terceiro ato, que é a repercussão dessa bomba, eu entendi o que é, eu entendi a narrativa, eu entendi a proposta. Só que aí a repercussão de uma coisa que acontece fora da cena, que é a explosão de fato de Hiroshima e Nagasaki, né? A gente tem a explosão do teste, eles fazem o teste da bomba, que é a melhor cena do filme de fato, assim. E as duas explosões pra valer não acontecem em cena no filme, é só a repercussão. O que faz sentido, porque o filme tá todo na ótica do Oppenheimer, e ele não tava, obviamente, nas duas explosões. Ele tava no teste, aí tudo bem. Então assim, o que eu tô dizendo, eu entendi a proposta, eu entendi porque foi feito dessa forma, só que aí você tem esse clímax no segundo ato, só que é como se ele desse todo o fôlego dele pra esse segundo ato e ficou faltando, sabe quando você tá correndo, sei lá, tá fazendo esteira e fica faltando aqueles minutinhos ali finais e você não tem o fôlego pra executar tão bem assim até o final? Parece isso, o filme ele perde um pouco de interesse em si mesmo e também automaticamente, pelo menos o meu interesse, de sei lá, ter o terceiro ato todo focado no julgamento, que ele acontece paralelamente com a repercussão e até a culpa, né, que psicológica que o Oppenheimer sente, que é interessante também, é legal. E a discussão também, não a discussão, mas você vê como os Estados Unidos reagiu a isso, é interessante e até revoltante muitas vezes, sabe? Dito isso, só faltou uma cena pra mim nesse filme, que é aquele pedido de desculpa, aquele momento clássico do Oppenheimer. Tem no YouTube esse vídeo, tá passando aqui, se você quiser eu deixo o link na descrição pra você assistir inteiro, onde ele fala desse texto, né, dele ter se tornado a morte, o destruidor de mundos. Tudo bem, ele cita essa frase ao longo do filme em alguns momentos, só que eu acho que o filme tinha que encerrar com a cara dele ali em tela, falando esse tipo de coisa, assim, falando essas coisas, dando esse discurso, falando essas frases, replicando igualzinho, sabe? Seria um belo material pra um Oscar, pra uma indicação ao Oscar. Eu gosto do filme, cara, só que por gosto pessoal, assim, como um fã do Nolan, independente de análise crítica e tal, realmente como um fã, ele é o filme que eu menos gosto do Nolan, tá? Assim, tá lá no final da lista pra mim. É um filme que não me dá tesão de assistir de novo e fica a sensação de que, conhecendo o Nolan como a gente conhece, ele poderia fazer melhor. Talvez fosse um filme pra outro momento da carreira do Nolan, né? Lá no início, quando ele fez Memento, né? Até o Grande Truque, né? Quando começa a ter uma escala um pouquinho mais épica, mas esse filme poderia ser pra aquela época. Mas vale muito pelas atuações, principalmente do Cillian Murphy e também do Downey Jr., que aí eu tenho até vontade de ver de novo mesmo. Não considero um erro, não considero uma bomba. Pessoal, se gostou do vídeo, deixa um like, comenta aqui embaixo o que você achou desse filme, o que você espera se você ainda não assistiu, qual que você vai dar preferência entre Barbie e Oppenheimer. Já falei, entre Barbie e Oppenheimer, veja Missão Impossível 7, que é o melhor filme do ano. Valeu? Então é isso aí, até a próxima, um beijo, valeu, fui!